Oi, gente, tudo bem? Olha, aparecendo aqui de novo. Vamos lá. Hoje eu tô trazendo uma trufinha da Rapunzel pra vocês. É uma pegadinha diferente e eu vou ensinar toda a modelagem, tá bom? Espero que vocês gostem. Bora pro vídeo. Pessoal, aqui eu tô com uma pasta americana normal, não tem pasta de flor, até porque eu não achei na cidade. Na minha cidade é uma cidade mais longe, um pouquinho do uma. Pessoal, aqui eu tô com uma pasta americana normal, tá? O certo seria eu tá com 50-50, tá? 50 de flor, 50 de pasta americana. Ainda mais que tá chovendo bastante por aqui. Então, fica horrível para trabalhar com a pasta. Então, a gente usa o CMC um pouquinho para ela não ficar tendo umidade, tá? Pra gente poder trabalhar. Mesmo colocando CMC ainda, a gente tem um pouquinho de umidade porque tá bem chuvoso mesmo tempo. Mas a gente vai se adaptando, tá? Eu não tinha pasta de flores aqui pra fazer ela, mas a gente vai assim mesmo, tá bom? Olha só, aqui vocês vão escutar um barulhinho porque eu vou usar a laminadora, tá? Pra abrir a minha pasta, porque ficar sofrendo nunca mais, né? Vamos lá. Prontinho, minha pasta já aberta, no tamanho que eu preciso, tá? Aqui eu corto os excessos pra poder trabalhar um pouco melhor, né? E gente, a minha pasta tá muito úmida, mas sabe o que é úmida? Úmida de verdade, que a gente não consegue trabalhar de nenhum jeito. É muito complicado isso. Mas vamos lá e vamos o que interessa, né? Que é ensinar vocês a fazer essa trufinha aqui. Isso sai bastante, tá? O que mais sai aqui no ateliê é essas trufas, que a gente consegue fazer várias coisas com elas, né? É bichinho, é um monte de coisa. Ó, a pasta tá bem fininha, tá? Tira ela daqui da sua base, tá? Isso aqui é uma placa de... Acho que eu já falei sobre isso, sobre essa placa no canal, mas é uma placa de artesanato que você pode passar o estilete que não corta, tá? É ótima, porque eu já gastei bastante tapetinho. Então, vamos lá, aqui eu vou começar pela sainha, tá? Eu pressiono, ó, pego um dedo de distância, pressiono de novo, um dedo de distância, pressiono. Procura não pressionar embaixo, tá? Porque senão, a hora que você colocar ali, a saia vai ficar super feia, tá? Vai ficar tudo junta, ainda mais num tempo úmido que tá sem aqui a pasta de flor, aí que vai ficar uma bagaceira, como se diz, né? Mas vamos lá. Ó, se você não conseguir fazer o drapeado da saia assim, vou ensinar a fazer com um pincel. Então, você vem, ó, um dedinho, pega com o pincel, gira e pressiona aqui em cima e puxa o pincel, tá? Não pressiona embaixo. Gira de novo, pressiona em cima, tira o pincel, tá bom? Se não conseguir fazer daquele jeito normal, drapeado normal, certo? Aqui a gente vai pressionar com o olhinho, tá? Você pode vir aqui, ó, e medir tua sainha, tá? É que eu já sei a medida, então a gente já vai rapidinho. Então, ó, pressiona pra cima, tá? Vamos tirar o excesso. E aqui a gente põe bem rente à mesa, a sua base de que você tá trabalhando, tá? Chegou lá no fundo, juntou a sainha uma na outra e pressiona aqui igual um pacotinho, ó. Pressiona, aperta um pouquinho e aperta um pouquinho, pra gente tirar o excesso que vai ficar,
tá bom? Você vê que a sainha, ela ficou bem soltinha, ó. É só dar mais uma puxadinha que fica tudo certo, tá? Pega a tesourinha aqui, vamos cortar o excesso. Aqui eu gosto de dar uma juntada, tá? Seja com cabinho de pincel, esse meu pincel tá horrível. Com rolinho, ó, só pra juntar ali, tá? Eu pego uma estequinha e venho pra terminar as marcações da saia, ó. Certo? E aí, a gente vai fazer o bustinho dela. Deixa de ladinho aqui e vamos para o bustinho dela. No bustinho dela, eu vou usar 10 gramas. Ó, lembrando que eu não falei, mas o corante é esse violeta aqui, ó, tá? Eu fiz ele um pouquinho mais claro, tá bom? Para as outras bonequinhas que eu tô fazendo aqui pro ateliê, eu fiz um pouquinho mais escuro, mas pra trufa eu fiz um pouquinho mais claro. Aqui, na minha balança, eu vou colocar 10 gramas, se ela funcionar, né? O bustinho dela vai dar 10 gramas, tá? Aqui deu 10 gramas e meio, não tem problema. Pode ser 10 gramas e meio, até porque a gente vai tirar um pedacinho dela ainda, então isso não há problema, tá? Lembrando, eu tô colocando uma quantidade maior de CMC na minha pasta, porque aqui tá chovendo e ela ficará úmida se eu deixar ela desse jeito. Mesmo eu fazendo o processo de secagem que eu já ensinei aqui também no canal, ela ainda vai ficar úmida, tá? Tá chovendo muito esses dias, então acaba ficando muito úmida. Então, eu tenho que fazer esse processo com CMC, deixar ela bem com CMC. Aí, eu posso colocar também no processo de secagem. Se você não viu o processo de secagem aqui no canal, vou deixar aqui na descrição ou no card para vocês acompanhar como faz o processo de secagem, tá bom? Ó, coloquei o CMC suficiente. Então, agora, eu vou fazer a bolinha. Pressiona para tirar todo a rachadura, imperfeição, tudo que tiver, tá? E a gente vai fazer uma coxinha. Vou colocar aqui na mesa, vou pressionar, tá? E vou endireitar. Porque quando a gente pressiona, o jeito dela é fazer assim, né? Então, a gente tem que arrumar, ó. Arrumei, eu venho aqui com um cortador. Esse cortador tem 3 centímetros. Mas não tem que ser necessariamente esse cortador, tá? Pode ser um cortador de coração, o que for. Pra quê? Pra gente tirar essa partezinha do pescoço aqui, ó. Eu tô usando ele porque ele tá mais prático, tá? E ainda ele me sujou a minha pasta. Tem problema, a gente só vem aqui e alisa. Agora aqui, ó, a gente vai pressionar, pressionar, tirar a marcação que ficou do cortador, tá? Ó, fazer uma cinturinha e vir aqui e cortar a parte de baixo. Cortamos. Aqui, a gente pega um cabo de pincel e vamos pressionar. Pressiono um pouco, tá? Não é muito não. E gira pra trás e pra frente, ó. Só pra ficar um corpinho aqui, tá? Esse vãozinho aqui que a gente precisa. Por quê? Aqui eu vou fazer pintar ele aqui de roxo, ó. Eu tenho um pincel aqui já sujinho do meu roxo. É só pra gente dar profundidade na modelagem, tá, gente? É só pra isso, ó. Só pra dar profundidade. Porque aqui vai vir o corpete dela. A gente tá fazendo a Rapunzel, então vai vir o corpete dela. Ajeita novamente, tá? Pra não ficar tortinho. Prontinho. Vamos deixar ela aí. Vamos fazer a marcação do bustinho dela, tá? Que seria os furinhos pra gente passar o bustinho dela,
vai e vem, né, no caso, tá? Então, aqui, ó, a gente marca 1, 2, 3, 4, 5, certo? Tem que ser do mesmo lugar, ó. Se você fizer de outro lugar, de outro ângulo, vai ficar torto, certo? Fica torto e não vai dar certo. Agora, a gente vai pro pescoço. O pescoço, eu não tenho uma medida certa dele, mas vou ensinar aqui pra vocês como é que você vai fazer pra ter noção do peso, tá? Aqui, ó, tem uma pastinha da cor pele. Pele, eu uso aquele pele personagens, acho que da Mix. Deixa eu ver. É Dark Color, tá? Pele personagens Dark Color. E aí, eu vou pegar um pedaço assim, ó. Aqui deve ter mais ou menos umas 3 gramas, deixa eu confirmar. 3,5 gramas, tá? Mas você não vai usar tudo isso. Vamos pressionar ele lá no CMC bastante hoje. Tô usando uma quantidade maior, mas vocês não têm necessidade de usar essa quantidade maior. Eu já ensinei aqui também qual é a quantidade certa que a gente tem que colocar pra peça ficar boa, tá? E aí a gente sova bem pra ativar o CMC. Aí, aqui, ó, faço uma bolinha, certo? Uma bolinha normal, como se fosse fazer uma modelagem. E aí, você vem aqui, ó, e encaixa. Encaixou. Ficou meio errado. Dá uma pressionada, tá vendo? E aí, você já tem noção do tamanho que vai precisar. Então, você vem aqui, ó, e faz seu pescoço. Gira pra lá e pra cá, pra formar o pescocinho. Ele já vai ficar certinho na largura que você precisa aqui, ó. Pra fazer o busto de cima, né? A parte de cima do ombro, do pescoço, de tudo, tá? Então, é esse jeito que eu faço. É um jeito mais fácil que eu achei de se fazer pra você fazer certinho mesmo. Porque sempre errava, o pescoço ficava maior. Era uma coisa louca mesmo, sabe? Gente, tô achando a minha voz rouca. Acho que eu tô ficando gripada. Pra ajudar, né? Esse tempo maluco que a gente vive, a gente acaba ficando mesmo rouca um pouquinho, né? Aqui eu vou usar uma colinha de CMC, porque a minha peça tá muito úmida, seca hoje, né? Porque a gente teve que colocar uma quantidade maior de CMC. Então, ó, o pescocinho dela fica assim. Depois, na hora que eu for colocar a cabecinha, eu vou medir o pescoço. Olha, eu tô achando que tá muito grande, tô achando que tá muito pequena, e assim vai, tá bom? Então, fiquem tranquilos, que questão disso você mede depois na hora que você for pôr a cabeça, tá? Tem princesa aí que tem a cabeça, o pescoço muito comprido, né? E aí fica meio doido. Então, a gente tem que ver depois a cabecinha. Aqui, eu tenho uma pasta rosa bebê, tá? E eu vou fazer uma minhoquinha bem fininha pra gente fazer as tirinhas do corpete dela, tá? Acho que aqui pra mim já deu. Vou fazer mais fininho um pouquinho. Só pra dar certinho ali, pra não ficar muito grosseiro, tá? Eu não gosto que fique grosseiro. Então, aqui a gente vai encaixar no primeiro buraquinho. O primeiro sempre é mais difícil da gente encaixar, porque a gente vai puxando e aí a gente passa daquele buraquinho, né? Aí põe no segundo, vira
certinho, passa pro terceiro e assim em diante, tá? Procura sempre, a hora que colocar, dar uma pressionadinha com a esteca, com o boleador, o que você tiver, para ele fixar. Porque senão, ele vai soltar, tá bom? Vai soltar. E aí, na hora que ele soltar, acabou. Porque na hora que você colocar o bracinho, as coisinhas aqui, e aí não vai ficar legal, não. Vai dar um ciricutico na boneca aí, vai sair tudo, vai ficar bem feia a modelagem, tá? Tô falando por experiência própria mesmo, pra já ajudar vocês, tá bom? Porque aí põe lá, esse aqui é uma trufa, né? Mas dá pra fazer a mesma coisa, é a mesma pesagem pra um cupcake, tá? Tem que pesar a saia certinho, ver o tamanho, o bustinho é o mesmo peso, tá bom? O busto, a cabeça, tudo a mesma coisa. Para você colocar num cupcake, tá? Aí, ó, a gente fez os drapeadinhos, né? O zigue-zague de tecido que ela tem. E aí, depois aqui a gente coloca o laço. Primeiramente, a gente vai colocar o babadinho que tem dela aí, o babadinho branco. Aqui, eu tenho um pedacinho de pasta branca. Então, a gente vai usar bem pouquinho mesmo. Vamos fazer uma minhoquinha novamente, mas um pouquinho mais larguinha, tá? Pra gente colocar ali. Isso, além de tudo, é acabamento, né? A gente tá fazendo um acabamento ali pra não ficar feinho, vamos dizer assim, né? Meio mal acabado, coisa que a gente não faz, né? Então, a gente vem aqui, ó, passa o gelzinho. Cola aqui. Só acompanha. Tá. Chegamos até o final, no mesmo lugar. Passamos o estilete pra tirar e ficar certinho, tá? Como estilete mesmo, eu vou pegar essa parte de cima aqui, ó, do estilete, e eu vou fazer marcações, ó. 1, 2, e assim a gente vai indo pra fazer o babadinho dela, que ela tem aqui em cima do vestidinho, né? Olha, eu procuro sempre fazer assim, com o que tenho, vamos dizer, porque não é todo mundo que tem esteca, não é todo mundo que tem faquinha e assim por diante. Então, a gente faz assim, tá? Para ensinar vocês de todas as maneiras. Então, aqui eu tenho um palito de churrasco, eu cortei para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Eu vou encaixar meu palito aqui e vou girar. Se você quiser segurar, mais fácil, para não deformar, tá bom? Então, eu giro. Conselho que eu dou, não coloque, ó, não coloque palito não, macarrão, gente. Macarrão, não, olha, só dá problema macarrão, gente. Te juro por Deus. O macarrão, ele pode amolecer. Eu vou coisar aqui, depois eu arrumo a pasta porque ela chegou a abrir. Ó, meu pescocinho chegou a abrir, tá? Mas isso aqui não impede nada. Por que que ele chegou a abrir? Porque ele tá muito seco. Eu tive que colocar muito CMC nele. Muito. Porque aqui tá muito úmido, tá bom? Sempre girando, tá? Sempre girando o palito pra não estourar a sua peça.
Prontinho. E agora, a gente vai colocar o palito ali. Coloca lá em cima da trufa. Olha lá, outro pedacinho saindo. Essas fitinhas é muito... Pode fazer de glacê? Pode. Eu não gosto de fazer de glacê, porque eu acho que fica tão... sei lá, meio grosseiro, sabe? Não sou muito chegada, não. Aqui tem que ir com cuidado, tá? Pra não estourar a trufa que tá embaixo. Então, a gente tem que ir girando devagarzinho até a gente chegar lá embaixo, tá? Prontinho. Arruma sempre a sainha, viu? Não deixa a sainha torta, não deixa ela errada, não deixa nada, porque senão fica feio, fica gorda, fica de tudo quanto é jeito, menos do jeito que a gente quer, tá? Vamos lá. Pra manguinha, pra aquela parte de cima aqui, ó, eu vou usar 2 gramas. Deixa eu ver se tá mesmo. Tem hora que essa balança aqui, ela me é doida, sabe? Ela me dá outro peso, meio maluca. Eu tenho uma outra balancinha que ela é muito mais eficiente que essa. Muito mais. Então, 2 gramas em cada busto. A gente vai fazer uma bolinha, pressiona, não põe o CMC, tá? Não põe. Pressione e faça uma gotinha. Dá uma pressionadinha. Deixa de cantinho aqui. Uma bolinha, uma gotinha e deixo de cantinho aqui, certo? Nessas bolinhas, a gente vai cortar elas. Cortar para elas se encaixarem lá na manguinha que vai colocar já já, tá? Ó, tirei somente a pontinha dessa gotinha, certo? E aqui, com o cabo de pincel mesmo, eu viro ao contrário e pressiono, igual a gente pressionou ali. Pra quê? Pra encaixar o bracinho dela aqui, tá? Pressiono, ó, pra encaixar o bracinho. O bracinho a gente vai fazer rosa. Ele vai ter mais ou menos meia grama. Eu não sei se eu vou conseguir pesar aqui, porque essa balança não pesa. Mas eu vou mostrar pra vocês qual é o tamanho certo, tá? A largura certa, no caso, né? Aqui tem 1 grama, tá? Então, aqui, ó, eu vou girar pra frente e pra trás. Ele vai ficar uma minhoquinha bem larguinha. Prontinho. Aí a gente corta no meio, que no caso seria meio centímetro pra cada lado, tá? Ó, coloco aqui. Coloco aqui. E dou uma pressionadinha pra ficar, ó. Tá? Aqui eu ajeito, ó. Não coloquei colinha de CMC aqui, porque tá úmida, então não tem necessidade, tá? Elas se encaixam. Ó, fiz a manguinha e agora eu pego uma estequinha, um boleadorzinho e faço as marcações que ela tem aqui, ó. Na manguinha, tá? Vamos para a mesma coisa do outro lado. Ver se os braços estão do mesmo tamanho.
Dou uma pressionadinha. Arrumo a manguinha de baixo, que ela tem que ficar bufante, mas também não é assim. Ela pelo menos não é assim, tá? Pressiono ali e faço a marcaçãozinha. Até aqui tudo certo, né? Vamos então pra mãozinha, tá? A mãozinha dela. A mãozinha dela é muito petitiquinha, porque o cabelo dela vai colocar tudo ali. Pessoal, por que eu não comecei pela cabeça hoje? Porque a minha cabeça eu já tive que fazer antes, tá? Eu ainda vou fazer essa cabecinha aqui pra vocês no canal, mas eu tive que fazer a cabeça antes, tá? Minha cabecinha eu tive que fazer antes porque ela tem que ficar muito seca, porque senão eu não vou conseguir trabalhar com ela aqui hoje. Porque tá chovendo demais, então eu não consigo trabalhar, tá? Então eu tive que fazer antecipado a minha cabecinha. Mas a gente vai fazer o olhinho, tudo certinho nela, tá bom? Então aqui, ó, na mãozinha, é 2 bolinhas bem pequenininha. Deve dar mais ou menos 0,3, mais ou menos, tá? Então, a gente vai fazer bolinha, pressiona, tá? Pra não ficar rachado. E uma gotinha. E aí pressiona novamente, ó. Ficou uma mini mãozinha, né? Ela é bem delicadinha. E aí a gente tira essa parte. Gente, uma chuva. Que chuva. Olha. E aqui a gente pressiona aqui, ó. Pra ficar com a mãozinha assim, ó. Bem delicadinha, tá? Pressiona, arruma aqui certinho. E ela vai caber aqui certinho. Só que aqui eu vou colocar ela abraçando o cabelinho. Aqui faltou um pedacinho. Ela vai abraçar o cabelinho, tá? O que acontece na minha mãozinha? Toda vez quando eu faço a minha mãozinha, eu sempre faço pro mesmo lado. Por quê? Porque eu já percebi que quando eu faço do outro lado, ela sai diferente. Então, eu faço do mesmo lado, tiro aqui o excesso, ó. Faço certinho, faço o dedinho normal, como se fosse fazer pro outro lado, e viro ao contrário, tá? Porque o meu cérebro, ele não consegue entender que é do outro lado, tem que ser igual a esse. E aí fica totalmente errado. A mãozinha, pelo menos, fica totalmente ao contrário. Vou lá, dou uma pressionadinha. Deixa eu tirar. Dou uma pressionadinha nela aqui. Ajeito certinho a mãozinha. Bonitinha. E aqui nas manguinhas, a gente vai pôr um rosinha. Ela tem 2 marcaçõezinhas rosinha aqui. Bem pequenininha, que aí consegue encaixar aqui, ó. Tá? E aqui também. Certo? Então vamos pro próximo. Então vamos lá, ó. A minha cabeça, vou finalizar ela aqui. Eu vou deixar os bracinhos aqui por enquanto, tá? E eu vou fazer a minha cabecinha. A minha cabecinha é o seguinte. Eu vou colocar eu tenho 2 pincelzinhos aqui. Eu vou colocar, como é que chama? Eu vou colocar aqui
corante líquido, tá? Preto e corante líquido marrom. Pra gente fazer... Pra gente fazer a sobrancelha e os olhinhos dela. Essa bonequinha, ela vai ter os olhinhos fechadinhos, tá? Olha. Ela é muito fofinha, gente. Essa aqui super dá certo com a Moana, viu? Ó, aí eu vou pegar um corante líquido, tá? Preto, pra mim fazer os olhinhos dela. Olhinho de um lado. Eu sempre viro ao contrário pra entender que é do mesmo jeito, tá? Isso é uma coisa que o cérebro acaba entendendo, tá, gente? Se você faz esse lado, você vira ao contrário, ele vai fazer do mesmo jeito. E aí, nós vamos pra sobrancelha. A sobrancelha dela é um marrom bem clarinho, porque ela é loirinha. Então, a gente faz um risquinho aqui, outro risquinho aqui, certo? Eu quis fazer ela de olhinho fechado para ser mais rápido para mim, tá? Essa cabeça tá super, hiper, mega seca. Pra gente furar, a gente tem que molhar o pincel, o palito. Molha o palito bem molhado e vai girando ele. Igual a gente faz normal, só que como ela tá muito seca, a gente tem que girar, molhar ele, tá? Pra ficar bem certinho aqui. Vou medir aqui com o meu palito, dar o tamanho certo que eu preciso, só que eu acho que eu vou cortar só mais um pouquinho, para ele não chegar na testinha dela. Porque eu não quero que chegue na testinha, porque às vezes chega aqui na testinha e tem uma marcação, né? Deixa eu só ver. Aí que a gente vai medir o pescoço, vai medir tudo, tá? Eu acho que eu vou cortar um pouquinho só. Pra não ficar um pescoço muito grande pra ela. Isso, agora ficou certinho. Então, agora a gente vai fazer o cabelinho dela, tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Eu não coloco os bracinhos ainda, tá? Primeiro eu vou fazer o cabelo, vou encaixar tudo certinho, depois a gente vai pros bracinhos, tá bom? Porque o bracinho vai ficar segurando ali, certo? Aqui, eu vou pegar uma bolinha amarela. Bom, aqui eu vou pegar uma pastinha amarela, normal, amarelo mesmo da Dark Color também, tá? Eu não me apego muito em corante, os que eu mais gosto eu pego e uso. Não tem muito, aquele corante é especial, não tem, tá? E aqui eu vou abrir e vou usar um cortador que mede 5 centímetros. Por que esses 5 centímetros? Ele dá certinho, ó, na minha cabeça, tá? Ele vai dar certinho aqui pra mim colocar o cabelinho ali. Vai sobrar um pouquinho, mas pelo menos eu coloco o cabelinho certo, não tem que ficar sofrendo, tá bom? Ó, essa pastinha, ela tá grossinha, ó, tá? Porque a minha cabecinha, eu cortei, tá vendo? Pra ela ficar rente, pra colocar pra secar. Senão ela ia ficar amassada. E aí eu acabei cortando, então eu tenho que fazer um pouquinho mais largo pra mim conseguir dar um acabamento de cabelo nela, tá? Pressiono aqui com uma estequinha ou estilete mesmo. E vira ao contrário, faço uma colinha. E aqui a gente coloca bem embaixo, ó,
quase não aparecendo o cabelo embaixo, tá? Ó, quase não aparecendo, tá vendo? E aí, aqui a gente vai puxando. Ah, sua bonequinha não tem orelha? Não, porque não vai aparecer a orelhinha dela, tá? Então, por isso que eu não coloquei a orelhinha nela, tá bom? Só por isso, porque tem que ter orelha, né, gente? Então, viu aquela bonequinha que vai aparecer a orelhinha? Põe uma orelhinha nela ali. Ó. Pressionou, sobrou, a gente vai cortar o excesso. Cortou o excesso, a gente vai pressionar um pouquinho pra frente com uma estequinha ou cabo de pincel, tá? Eu gosto de fazer isso aqui, ó, pra encaixar, tá? Ficar bem acopladinha na cabeça, pra não ficar pra fora, tá? A gente já quase estamos terminando o cabelinho dela, tá? Eu vou marcar novamente, porque saiu a marcação do cabelo. Vai aparecer totalmente? Não. Mas, se a cliente pegar e ficar olhando, ela vai ver que tem marcação no cabelo. Tá bom? A gente vai agora pro cabelo de baixo. No caso, o cabelo que é comprido, né? Então, a gente vai fazer. Lembrando outra coisa, tá, gente? Essa massa, ela tá um amarelo bem claro. Deixa eu ver se eu apago a ring light aqui pra vocês verem que ela tá clara. Ó, ela é bem clara. Tá vendo? Ela não é uma cor escura. Por quê? Porque depois eu vou fazer o sombreado, tá? Com um corante. Então, a gente vai pro cabelo de baixo, tá? Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Cabeça sempre tem que estar muito bem sequinha, pra gente poder trabalhar o cabelo nelas. Porque senão, você não consegue, tá? O cabelo vai ser 20 gramas. O cabelo que vai em volta dela, 20 gramas. Deu 20 gramas e 8, não tem problema. Ó, não tem CMC também, tá? Não coloco CMC nesse cabelinho. Eu vou pressionar, vou alongar, fazer bem comprido mesmo. E eu vou colocar ela aqui, minha cabecinha aqui. Coloquei minha cabecinha aqui. Esquecemos de colocar o laço, né? Um lacinho que tem aqui, depois a gente põe, tá? Ó, bem compridinho. Vamos ver se cabe lá. Deu certo. Então, aqui eu dou uma pressionada. Não é achatado, pressiona, tá? E eu venho com estilete, que é o que mais me deixa marcado a peça. Não tem outra coisa que deixa marcado, tá? Ele fica bem, bem marcadinho. Bem parecendo um cabelinho mesmo, sabe? Ó, vamos ver se eu mostro, viu? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar ele pra lá, aí você põe mais um dedo pra cá e joga pra cá, vem pra cá e joga pra lá, e aqui você dá uma esticadinha na pontinha e põe pra cá, assim, tá bom? Um cabelinho assim. Aqui, vamos pegar novamente a nossa trufinha, com cuidado. Vamos passar uma colinha aqui na parte de trás do cabelinho dela. Não passa muito, tira o excesso caso for, tá? Pra não ficar dançando ali também, o cabelo ficar se mexendo e não pregar. Então, aqui a gente vem, coloca o nosso cabelinho lá. Joga ele aqui. Ela já ficou uma belezinha, ó, com o cabelinho.
Aí a gente vem aqui com os nossos bracinhos que fizemos aquela hora. E agora a gente encaixa ele aqui com a mãozinha segurando o cabelo, tá? Por isso que eu falei, olha, a gente já coloca os bracinhos, porque o bracinho vai segurar o cabelinho. Isso tudo é pra fazer um charme, né? Um charmezinho na bonequinha. Que a gente tem que fazer um charme, né? Também, né? Senão, como é que faz? Ó, a mãozinha caiu, a gente cola lá novamente. Pode pôr a mãozinha aqui e o bracinho junto, ó. Tá? Então, é a gente brincar com a modelagem, tá bom? Vamos pra franja dela, né? A franjinha. E antes que eu me esqueça, a gente já vai fazer o lacinho que tem ali, ó. Senão eu acabo esquecendo o lacinho. O lacinho que tem ali é bem facinho. Então, a gente pega, deixa eu empurrar ela pra trás. Vai fazer também uma minhoquinha. Não precisa fazer tão fino e também não tão grosso, porque para não ficar grosseiro, a gente vai pegar essa minhoquinha e vai girar, tá? É isso aqui, é o lacinho. Tiramos o excesso aqui, ó. Cuidado para não se cortar, né? Não haver acidentes. Então, a gente vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Um por cima do outro, ó. Certo? Com esse um por cima do outro, a gente vai pressionar com uma estequinha aqui, ó, e vamos fazer o lacinho. Certo? E aí, aqui, a gente vai passar uma colinha ali pra segurar. E vamos colar lá. Pressiona certinho. E aí a gente cola aqui. Era pra fazer antes do cabelo? Era. Mas esqueci e fez agora. E dá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum, não tem erro, não tem nada. Dá certo. Força na peruca e vai. Entendeu? Agora aqui a gente vai pra franja do cabelo, tá? Tanto a do lado de cá, quanto a do lado de lá, pra gente já acabar ele e finalizar com as decorações que tem nela, tá bom? Então, aqui, ó, eu acho que eu vou usar umas 3 gramas, vamos ver o tamanho que ela vai ficar. Exatamente isso, tá? Então, aqui, ó, eu vou pressionar um pouquinho, é bem pouco, tá? Pra ela ficar gordinha. E aí, eu venho aqui, ó, e marco novamente com o estilete, porque ele consegue me dar uns fios de cabelo mais bonitinho, né? Bem mais bonitinho, tá? Aqui, passo um pouquinho de cola. E colo ela aqui. Eu coloco bem no meinho, pra depois a outra vir cobrindo, tá? Mesmo que a gente faz com a estequinha e fica tudo certinho, tá? Agora a gente vai pra próxima franjinha. Então, a gente vai pra próxima. Ela deve ter mais ou menos umas 5 gramas, 4 gramas. Tem 5 gramas e meio, vamos ver. Vamos ver, 5 gramas aqui, tá? Vamos ver como que ela vai se sair aqui. Cinco gramas dá bem, tá? 5 gramas dá. Vamos lá, pressiona novamente, do mesmo jeito da outra. E faça a marcação com o estilete, tá bom? Aqui eu arrumo certinho. Antes de eu colar, tá? Só tô vendo a marcação. Ó.
Só vendo a marcação e aí eu colo. Cuidado para não passar muita cola e ela ficar dançando nesse cabelinho, tá? Aqui eu dou uma pressionadinha de leve, jogo pra lá, jogo pra cá, jogo pra lá, pra dar um movimento no cabelo, tá? E aqui eu faço uma empurradinha pra baixo. Mudei o ângulo da câmera, acho que fica bem melhor, né? Não vou gravar mais de cima pra vocês verem, não. Só quando for pirulito, tá? Então, aqui a gente dá uma puxadinha pra lá, uma puxadinha pra cá. Pressiona o cabelinho aqui, ó. Pra ele ficar junto. Como se fosse que ela tá alisando o cabelo, tá? E aí, a gente vai finalizar todas as partes. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho glacê real, tá? Esse glacê real, deixa eu pôr mais pra cá. Esse glacê real aqui, ele tá com dióxido. Aqui, eu tenho um corante amarelo. Um corantezinho amarelo. Gosto muito de pôr no papel, porque o papel, ele absorve muito melhor a questão de não ficar muito no excesso no cabelinho, tá? E aí, ele consegue me dar melhor absorção pra colocar lá na pasta, tá? Aqui, eu vou pegar esse pozinho amarelo e aí a gente vai passar em algumas partes do cabelinho dela. É que nem eu falei, na câmera aparece que o amarelo que tá no cabelinho dela já tá muito amarelo. Mas não tá, viu, gente? Não tá mesmo. Ó, no fundo do cabelo a gente põe a mão pra pintar, pinta o fundo. Porque ele tem que dar profundidade, tá? Aqui tem sombra e aonde tem sombra é mais escuro um pouco, tá bom? Vamos virar ela com cuidado, passar aqui para dar mais profundidade ali. E vamos virar. Ó, para vocês verem como já rachou, tá? Esse aqui, como é para amostra para vocês, não tem problema, mas cuidado quando for mandar para cliente para não ir rachado assim, tá bom? Como é só amostra para vocês, estou fazendo. Aí não tem problema, mas o que aconteceu aqui? Muito CMC, que tá muito úmido e acaba rachando, tá? Agora aqui, a gente vai colocar, vamos tirar esse amarelinho e a gente vai colocar as florzinhas nela, tá? Vamos ajeitar a sainha de novo, sempre. Quando não tá úmido assim o tempo, a gente consegue trabalhar muito melhor se vocês fizerem com pasta, meia pasta de flor, meia pasta americana, tá? Fica muito melhor, muito. Ó,
Aqui a gente vai pegar a pastinha rosa. Eu tô com esse ejetorzinho aqui, ó, de florzinha, tá? Vamos abrir essa pastinha. Eu gosto da pastinha um pouco mais fina, não gosto dela tão grossa, não gosto. Porque acho que fica mais grosseira a florzinha no cabelinho dela. E aí eu pressiono, passo uma colinha pra colar lá no cabelo. E a gente vai dando os movimentos, tá? E ela vai ficando fofinha, né? Eu não coloco muita florzinha, porque senão fica cheio, né? Fica muita coisa. Nossa, não fica nem legal. Ó, eu tenho uma pastinha verde bebê também, tá? E aí, a gente vai fazer as folhinhas do cabelinho dela, tá? Então, eu pego um bem pequenininho, faço uma coxinha, uma gotinha, no caso, né? Pressiono com uma estequinha e já vim aqui e já coloco, ó. É bem pequenininha as folhinhas, tá? Porque senão fica muito grosseiro. Viro ela um pouquinho pra cá, faço outra gotinha. Vem pra cá. Se não encaixa, a gente vem e coloca a mão e a estequinha ajuda, tá? Vamos ver se eu abaixo um pouco mais a câmera para pegar para vocês verem bem como ficou. Dá uma levantadinha no bracinho, que deu uma caidinha. Sempre ajeitando, tá? Porque às vezes o cabelo pega e acaba deformando um pouquinho ali, tá bom? Aqui, com o glacê real, a gente vai pegar, vai fazer os miolinhos da flor. E vai também fazer os pinguinhos que tem no cabelo dela.
certo? Vamos pro babado da saia, tá? Também tem marcações lá, tá? Aqui eu vou fazer como se fosse um S pra lá. Vou fazer pinguinhos. A mesma coisa do outro lado. Só que aí a gente vai fazer o S ao contrário, tá? Aqui é a mesma coisa. É sempre um pra lá, outro pra cá. E nas laterais a gente só vai fazer o pinguinho da saia, tá? Igual fez do outro lado, certo? E aí a gente finaliza a nossa bonequinha. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa modelagem. E reproduz, dá uma curtida no nosso canal, indica para outras pessoas, que assim vai crescendo o nosso canal, vai dando mais visualização e a gente consegue entregar um pouco mais para vocês, tá bom?